Compartilha. E vocês me falam se vocês vão começar a ver um slide aí. Vocês estão vendo o slide? Sim, está aqui. Beleza, então. Então, galera, a gente parou, né? No comício do PT, na Praça Charles Miller, né? Pelas diretas já. Então, só retomando rapidinho, o que a gente tem um pouco antes disso? As eleições de 82, que são as primeiras eleições do PT, que o PT participa, né? Aquilo que eu pedi para vocês. Desculpa, Cláudio. Seja bem-vindo, Cláudio. Cadê ele? Entrou? Seja bem-vindo, Cláudio. Então, o PT participa das eleições de 82, né? O resultado é uma ducha de água fria. Havia toda uma expectativa de que o partido elegesse muitos representantes, governo, inclusive, tinha a expectativa do Lula se eleger, inclusive, muito por conta dos comícios, né? Então, o resultado ele é frustrante. Havia toda aquela discussão, né, de que se era o momento de surgir um partido composto por trabalhadores. Você tinha disputa com o Partido Comunista, existia o PMDB, né? Então tinha uma galera que tentava colocar vários obstáculos para que o partido tivesse, né, início às suas atividades, mas o fato é então que o resultado de 82 ele desanima um pouco a galera. Em 83, com esse pessoal que se elege, né, surge a emenda Dante de Oliveira, e aí o partido percebe nessa emenda, né, constitucional um caminho interessante para colocar a discussão, né, da escolha do presidente como a bandeira do partido. E aí, em 83, no finalzinho, eles organizam um comício que vai reunir bastante gente, e o PT começa a ganhar, então, uma visibilidade por conta dessa participação, né? Apesar de todos os partidos de oposição se reunirem em torno da questão das diretas, o PT vai se sobressair. Quem gosta de pesquisar o YouTube, né? Eu ainda não consegui também colocar vídeo pelo Meet, né? Eu até queria colocar, tentei aqui, mas não deu muito certo, deu umas travadas. O discurso do Lula nos comícios das diretas é uma coisa impressionante, né? Quando ele é anunciado, aquela multidão, no último comício, né? Porque tem mais de 1 milhão de pessoas, e a galera gritando Lula, Lula. Ele é o penúltimo a falar, antes do governador, né? O Franco Montoro, que liberou os ônibus, liberou o metrô, então conseguia reunir muita gente. O fato é, então, que o PT ganha uma visibilidade bem interessante ali em 83, no finalzinho de 83. Serve para animar um pouco por conta do resultado eleitoral de 82. Então, assim, nessa aula de hoje, a gente vai falar, então, um pouquinho dessa campanha, né, pelas diretas, como que o PT vai participar das eleições de 85, de 86 e 88. Né? A campanha de 85 é aquela campanha para prefeitos apenas, né? Para os prefeitos de capitais, lembrando que não existia, né? As capitais eram indicações do governo militar, capitais e áreas de segurança nacional, territórios. Então, Volta Redonda, por exemplo, por conta da siderúrgica, não tinha eleição, Angra dos Reis, por aí vai. Aí depois a eleição de 86, que vai ser a eleição, inclusive, para o Congresso Constituinte, né? E para governadores também. E a de 88, que é quando o PT vai mandar muito bem nas eleições municipais. A questão das tendências internas, o 5º Encontro Nacional, que assim, não sei como vocês acompanham as discussões internas no partido, mas o Encontro Nacional, o 5º Encontro, ele é considerado o encontro nacional mais importante do partido. A gente vai ver um pouquinho por quê. Como que o partido vai atuar na Constituinte, o papel da mídia na consolidação da trajetória do PT para a população, né? E aí a gente fecha falando um pouquinho das eleições presidenciais de 89. Tranquilo?
Esse livro que eu uso como referência para dividir a questão cronológica, ele fala que esse segundo momento do PT seria o momento da oposição social, né? A gente teria os anos de formação, então, 1978 a 83, e agora os anos de oposição social. E aí um dos motivos dele definir, né, o Lincoln Seco, ele é um historiador, o livro dele eu, né, recomendo, que é um livro interessante, né, sobre a história do PT, é o único livro que tem a história do PT, uma proposta de história do PT. É claro que ele vai, né, receber críticas, né, todo mundo, enfim, tem uma história do partido a partir da sua perspectiva, mas ele levanta umas questões muito interessantes sobre a questão dos aspectos regionais, né, como eu falei na aula anterior. O PT de São Paulo não é o mesmo no Acre, né, então são histórias completamente distintas. Mas aí o fato é que ele identifica nessa década de 80 uma intensificação muito grande dos movimentos sociais. Então, que o PT ele cresce junto com o crescimento dos movimentos sociais. Você tem aí o processo de redemocratização, né, de fim da ditadura, e aí um desses movimentos vai ser o movimento dos trabalhadores sem terra, que a gente não poderia deixar de falar que, no caso, a fundação se dá logo em janeiro, né, de 84. Aqui tem uma foto da reunião que fundaria o MST. Tá? O Franco Montoro, que era o governador de São Paulo, era uma liderança considerada de oposição, né? Levando em conta ali que o PMDB ele tinha assim, um conjunto muito diverso de parlamentares. Você tinha muitos parlamentares que eram do Partido Comunista, que estava proibido, então a galera mais radical. O Luiz Eduardo Greenhalgh, ele fala, né, na conversa que ele teve com a gente na semana passada, que existia um grupo que era considerado os autênticos do PMDB, que era uma galera que poderia ser considerada de esquerda, mas o Franco Montoro ele oscilava, né, um pouco em relação a esses posicionamentos, né? Mas durante a campanha das diretas ele vai ser uma das principais lideranças e convoca, né, logo no final do ano, um grande comício, que vai ser esse comício do dia 25 de janeiro. Né? Aqui tem um cartaz da propaganda, aqui são algumas fotos, né? A gente tem umas fotos aqui que reúnem muita gente, a participação de vários artistas, aqui está o Chico Buarque, né? Esse aqui é o Ney Matogrosso. Então, a galera se engaja muito, né, na campanha das diretas, e a pressão começa em relação ao governo e ao próprio Congresso. Né? Só que a votação da emenda ele vai ser uma decepção muito grande. Eu não sei como é que está aqui a faixa etária aqui nossa aqui, mas tem jovens e tem uma galera de mais idade, mas eu lembro desses debates, né, dessa expectativa. Eu tenho muito nítido, na época eu era bem mais jovem, né? E eu gostava muito de rock, então teria o Rock in Rio em 85, né, em janeiro de 85, então tinha todo aquele clima em relação ao Tancredo, né, depois que a emenda é derrubada, que ela não é aprovada, mas então era um clima que tomou conta do país. Né? As pesquisas elas apontavam que 83% a 84% da população queria votar para presidente. Né? Mas o fato é que, no dia da votação, uma parcela grande de parlamentares não comparece, né? Mas aí você tem a maioria vota a favor, né? 298 votos a favor, e tem 65 contrários, 2 abstenções, mas 113 parlamentares não aparecem. E aí fica faltando 22 votos para que a emenda fosse aprovada. E aí é uma ducha de água fria, né? Isso em abril de 84. O que a gente vai ter, então, por conta da não aprovação da emenda? O colégio eleitoral. O colégio eleitoral era onde se dava a eleição indireta, né, dos presidentes. E aí os candidatos escolhidos vão ser o Paulo Maluf e o Tancredo. O Maluf, que era do PDS, que vai ser o partido saído da arena, né, que era o partido que apoiava a ditadura, o Paulo Maluf ele consegue vencer o
agora eu não vou lembrar o nome dele, não, mas era o camarada que tinha o apoio do governo, que era o ministro de Transportes. E ele vence, né, com o estilo Maluf, né, comprando voto, aquelas coisas todas, e isso gera um racha no PDS. Né? E quem é que vai ficar revoltado nesse momento? Só a galera, entre aspas, boa. Antônio Carlos Magalhães, o Sarney, que o Sarney vai para o PMDB, o Sarney, inclusive, vai ser o vice do Tancredo. Né? O Marco Maciel, enfim, o Marco Maciel, que depois seria o vice do Fernando Henrique. Então, assim, gera um racha no PDS e eles vão fundar o PFL. Tá? O PFL, a maioria provavelmente sabe, mas para quem não sabe, o PFL depois vai dar origem ao DEM. Então, o DEM de hoje é o PFL de ontem, que é um racha do PDS, que é o desdobramento da Arena. Né? Então, se a gente quiser fazer uma sequência cronológica, é mais ou menos por aí. O Tancredo era um político do PMDB que, assim, não vou dizer que ele tinha um perfil parecido com o do Franco Montoro, mas era um camarada também muito mediador. Então, não era visto como alguém que bateria de frente com o regime, por exemplo. Tanto é que o PT vai ter muito debate, vai convocar um encontro extraordinário para decidir como é que eles iriam votar, se iriam votar, como é que eles atuariam em relação a essa questão agora, uma vez que tinha toda a expectativa de que a emenda fosse aprovada. Né? Então, de um lado, você tem o Paulo Maluf e, do outro lado, o Tancredo Neves. Nesse debate dentro do PT, vão sair 3 propostas, né, em relação ao colégio eleitoral. Né? Uma proposta era do Ayrton Soares. O Ayrton Soares era um político de São Paulo, do PMDB, que tinha ido para o PT. Tem quando o Luiz Eduardo Greenhalgh falou com a gente também, né, ele fala um negócio muito bacana, muito interessante, que na eleição de 82, foi uma eleição vinculada, né? Você tinha que votar em todos os candidatos de um partido só, não tinha coligação. Então, você votaria em governador, deputado estadual, deputado federal, prefeito não teve prefeito, mas não eram os prefeitos das capitais, mas prefeitos das demais cidades e vereador. Então, e se você votasse em alguém que fosse de outro partido, anulava todos os votos. E detalhe, a relação dos candidatos ela era fixada nas sessões. Né? E aí o Luiz Eduardo fala que esse Ayrton Soares ele vai ser eleito com mais de 1 milhão de votos. Por quê? Porque o nome dele era o primeiro da lista. Letra A, né? Era em ordem alfabética. As pessoas olhavam lá e votavam no Ayrton Soares. Então, Ayrton Soares era um deputado que era do PMDB, desse grupo autêntico, e foi para o PT. E a proposta dele era votar no Tancredo, porque ele e o grupo dele consideravam o Maluf fascista, que o Maluf seria a continuidade do regime militar e tal. Então, o interessante seria votar no Tancredo. Tinha a proposta do Paul Singer, né, que era apresentar uma pauta, né, uma lista de demanda dos trabalhadores e negociar ela com o Tancredo. Não tinha proposta para negociar com o Maluf, mas tentar negociar essas demandas com o Tancredo. E uma terceira proposta, que era do Diretório Nacional, a maioria, né, que era do Lula, do Dirceu, desse pessoal todo, que era não ir ao colégio eleitoral, né, e os grupos de tendências mais radicais, né, defendiam a punição ao parlamentar do PT que fosse ao colégio eleitoral. Né? Na época, a gente tinha 8 deputados. Cuidado com esse agente, né? Eu tenho que falar aqui enquanto um professor de sociologia, de história, não me colocar, né? Como então assim. Na época, o partido tinha 8 parlamentares e desses 8, 3 decidem votar no Tancredo. A Beth Mendes, que era uma atriz, tinha sido torturada, presa política. O João Eudes, que era do Rio de Janeiro, que era também desse grupo autêntico do PMDB, e o Ayrton Soares. E os 3 vão ser expulsos. Na verdade, eles não chegam a ser expulsos porque eles saem antes, mas já havia a decisão para que eles fossem expulsos. Isso vai gerar um desgaste muito grande no partido e, inclusive, com a mídia. Então, quando eu coloco assim aqui no sumário a questão da mídia hegemônica, né, você já tem aí digamos assim, uma abordagem da mídia em relação ao PT que começa a desgastar o PT.
A primeira denúncia que surge contra o Lula de acusação de uma casa no Guarujá, é nas eleições de 82, porque ele é candidato a governador. Né? Ele, inclusive, desafia, né? Mas se provarem que eu tenho uma casa, eu renuncio aqui à minha candidatura. Quer dizer, então, desde o início, você tem uma perseguição ao PT, que primeiro começa localizada, né? Muito ali em São Paulo, mas que depois vai se tornar nacional. E esse posicionamento do PT de não ir ao colégio eleitoral e expulsar os parlamentares gera um desgaste. A Beth Mendes era atriz, aquela coisa toda, então tem uma certa abordagem que vai trazer prejuízos ao PT e isolar um pouco o PT. Isolar bastante o PT. Né? Muito por conta também da morte do Tancredo. Né? Que o Tancredo, antes de assumir, né, um dia, 2 dias antes, ele vai ser internado. Ele tomaria posse dia 15. Ele é internado no dia 14 e morre dia 21. Quem é desse período aí deve lembrar bem, eu tenho muito isso em mente também, que o meu pai, ele era, como eu falei, ele era simpatizante da ditadura e tal, não gostava do Tancredo. Aí o Tancredo morre, aí tem aquela coisa do brasileiro, né, de se comover, né, mesmo com o adversário e tal. E aí eu lembro dele triste, minha mãe triste também. Enfim, mas aí o Tancredo morre e tudo que uma parte do PMDB, uma parte da oposição não queria, que era que os militares continuassem no partido, no governo, né? E o partido que apoiava os militares, que era o PDS, acaba acontecendo, que o Sarney, que era o vice do Tancredo, ele era do PDS. Ele só foi para o PMDB por conta do embate lá com o Maluf. O Sarney vai e apresenta o chamado Plano Cruzado, né? Que nada mais era, lembrando que a inflação estava lá no céu, né? O que era o Plano Cruzado? Era congelar os produtos, né? Era um congelamento dos preços e também dos salários, sendo que os salários estavam lá embaixo, né? Para conter a inflação, que era o grande, digamos assim, desafio a ser vencido pelo governo. E a mídia vai apoiar no primeiro momento. Não sei se alguém aqui lembra, mas aqui essa nota que está atrás aqui, né, na capa da revista Veja, é uma nota de Cruzeiro, e aí o governo ele vai carimbar. Alguém lembra disso? Luizinho? Não. Ele vai carimbar, vai ter o carimbo. Lembro. Lembra disso? Aí tinha aquelas notas com carimbo, com um novo valor. Né? O Plano Cruzado vai, entre aspas, funcionar durante um tempo, né? O tempo das eleições, tanto é que depois o Sarney vai ser considerado um estelionato, né, eleitoral, porque ele mantém esse congelamento e quando passar as eleições de 86 ele vai descongelar tudo. Mas o fato é que o plano faz sucesso, né, durante pouco mais de um ano. A gente tinha, na época, a SUNAB, que era a Superintendência Nacional de Abastecimento, e tinha também, eu lembro bem disso também, né, que eram as fiscais do Sarney, que o Sarney, ele, através de um pronunciamento, ele estimula as donas de casa, né, que eram as pessoas que iam no mercado, mais no mercado, a fiscalizarem os preços, porque você tinha a tabela, os preços eram tabelados. Então, se o mercado cobrasse algo acima do preço da tabela, aquela dona de casa entrava em contato com a Superintendência Nacional de Abastecimento, via telefone, e aí esses comércios eram fechados. Aqui a gente tem a foto, né, de um comércio sendo interditado pela SUNAB. Essa imagem aqui, eu nem quis botar a legenda, eu queria saber se os mais jovens, tem aí o Danilo, tem o Cláudio, não sei se ainda estão aí, conseguiria descrever o que é essa imagem aqui, o que está acontecendo nessa imagem aqui. Os mais jovens. Cláudio está aí? Danilo, Ludmila. Rapaz, como eu estou no celular, não estou conseguindo ficar muito bem. Eu estou perguntando porque eu só estou vendo os slides, tá, gente? Então não sei quem está na... Mas fala aí, quem quer falar? Parece que ele está no supermercado, não? Sim, está no supermercado. O Erlen, é o Erlen que está falando? Aham. Ele então, está colocando o preço
nas latas de SBP, Ele está fazendo o quê? colocando preço nas latas de SBP. Quando a inflação volta, né, depois das eleições, a gente vai ter a figura desse camaradinho aqui, que é o etiquetador. Então, nessa época eu lembro que eu era moleque, eu colecionava gibi, revista em quadrinho, né? E às vezes você comprava revista em quadrinho que você tinha várias etiquetas, uma em cima da outra. Então era muito comum no mercado você comprar as coisas e ela ter, sei lá, 10 etiquetas, porque os preços eles aumentavam muitas vezes ao longo do dia. Então, A minha avó me contou um negócio parecido. aí você Quando ela comprava ia coisa de no manhã e à mercado, noite ela estava outro preço. no mercado acontecia muito isso que ela fala. Então você tinha essa era uma profissão, né? O etiquetador. Né? Mas, como eu falei lá no sumário, né? Em 85, a gente teria as eleições para as capitais. Né? As eleições municipais para as capitais, para prefeitos das capitais. Aqui está o Suplicy novinho ainda, né? E o Fernando Henrique, que era uma liderança considerada de esquerda, era respeitada, mas já tinha, e aí nessa eleição aqui já começa o racha com o PT. Fernando Henrique, ele, lembrando, né, da aula anterior, ele acompanha as greves, ele tem apoio do Sindicato dos Metalúrgicos, Lula trabalha para ele na campanha dele para senador, né, e ele entra na vaga do Franco Montoro. Ele é suplente, ele fica em segundo, e aí o Franco Montoro se elege governador em 82, o Fernando Henrique passa a ser senador da República. Né? E com, assim, a respeitabilidade lá em cima, porque ele tinha livros publicados, ele era da Associação Internacional de Sociólogos, então era um cara muito considerado pela intelectualidade, era visto como marxista, como de esquerda, aquela coisa toda. E aí acaba sendo o nome natural do partido, do PMDB, ele ainda não era do PSDB, para vir candidato a prefeito. Né? O PT lança o Suplicy, o Eduardo Suplicy, só que vai ter um camaradinha nessa eleição, que é o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, né, que essa foto aqui eu acho muito emblemática, né, que era o símbolo do Jânio Quadros, desde a época que ele tinha sido prefeito em São Paulo, nos anos 40, depois ele vem presidente, né, e depois renuncia, que é a vassoura. Então, o Jânio é o... sei como vocês gostam de estudar esse período, né? Mas o Jânio é aquele camarada que tem muitos pontos em comum com o Bolsonaro. Que ele é o antipolítico, não é? Era um camarada que não respeitava a questão de partido. Né? Ele, a campanha dele para prefeito vai ser pelo PTB, que era o partido do João Goulart, que era o partido do Brizola. Né? Lembrando que o Brizola tenta manter a sigla, né, quando tem a reforma eleitoral, e não consegue. Ela vai para Ivete Vargas e o Jânio Quadros se filia e vem candidato pelo PTB. E vence as eleições, justamente fazendo antipolítica. E aí vai explorar muito a questão, e é interessante como a gente pega pontos com os dias atuais, né? A questão do Fernando Henrique ser ateu. Então, ele pega muito nessa bandeira de que o Fernando Henrique era ateu, que o Fernando Henrique já tinha fumado maconha. Então já começa uma exploração aí da imagem também do Fernando Henrique nessas eleições de 85. E o Fernando Henrique vai cometer um erro absurdo, né? Que ele já era prepotente. O Lula dá declarações sobre a arrogância do Fernando Henrique, né? E ele desprezava muito o Jânio, né? Na questão, por conta da renúncia, né, dele quando presidente. E assim, e o Fernando Henrique era aquele candidato que todo mundo considerava que ia vencer. E na véspera ele tira uma foto na cadeira do prefeito, na mesa do prefeito. Né? Um jornalista pede para ele posar na mesa do prefeito para publicar pós-eleição, depois da eleição. Só que tem um jornalista de um outro jornal que tira a foto também e publica, dizendo que o Fernando Henrique já se considerava eleito, aquela coisa toda, e aí vence o Jânio Quadros. O Jânio Quadros vence, e aí começam os ataques do Fernando Henrique ao PT, porque o Fernando Henrique queria o apoio do Eduardo Suplicy. E aí já começa a ruptura, que depois só vai se intensificar entre Fernando Henrique, PSDB e PT
mas nessas eleições de 85, a gente já consegue identificar aí esses enfrentamentos, né, digamos assim. O PT vai eleger uma prefeita, que vai ser a Maria Luísa Fontenelle, né, em Fortaleza. Né? Aqui tem a foto dela num comício, e aqui tem um caderninho de cordel, né, falando da Maria Luísa Fontenelle, lembrando que era no Ceará, né, um estado, como diz o cordel, de coronéis. Só que a administração dela vai ser considerada um desastre por conta... você ainda não tinha a Constituição nova, então tinha uma dependência muito grande de recursos federais e estaduais, e a administração dela não vai ser uma boa administração, além dos conflitos internos do partido, né? E começa já a ter a experiência de administrar uma cidade. Após as eleições essas eleições municipais, após as eleições estaduais, desculpa, o Lula vai dar uma entrevista que a Folha de São Paulo vai explorar de uma forma assim, muito emblemática de como a mídia atua em relação ao PT, né? Que o resultado da eleição de 85 e de 86 deixa o PT e o Lula, que nunca teve muita papa na língua, né? Ele vai dizer que a gente está tentando cumprir as regras do jogo, né? Não achamos que o parlamento é um fim, ele é um meio. E vamos tentar utilizá-lo até onde for possível. Na medida em que a gente perceber que pela via parlamentar, pela via puramente eleitoral, você não conseguirá o poder, eu assumo a responsabilidade de dizer à classe trabalhadora que ela tem que procurar outra via. Qual é? Não pergunte, porque eu pretendo fazer isso numa grande concentração pública com milhares de pessoas. Sabe qual é o título da matéria da Folha de São Paulo? Nessa entrevista aqui, isso é a entrevista que ele dá à Folha de São Paulo. Lula defende a luta armada para chegar ao poder. Então, já começa aí a questão. Essa fala dele aqui era após o slide que ele está uma correção, né? Ele é após as eleições estaduais, tá? Apesar dele estar atrás do slide da eleição municipal. E aí, nesse período de 86, a gente vai ter dois acontecimentos e as eleições para governador, deputado estadual e deputado federal, né? Que vai ser o Congresso Constituinte. O PT defendia que fosse uma assembleia específica para discutir uma nova Constituição, mas acaba passando a ideia de ser um Congresso. Ou seja, os deputados seriam eleitos, eles iam trabalhar, né, na legislatura ali e também votarem a Constituição. Isso nas eleições de 86. E aí a gente tem dois acontecimentos que ajudam a detonar com o PT nesse ano de 86. Um é um assalto de uma galera que era do Partido Comunista Revolucionário, um partido que estava dentro do PT, né? Retomando a aula inicial, né? Os partidos comunistas, eles estavam distribuídos tanto no PMDB, e grande parte vai para o PT depois que o PT é fundado, né? E essa galera, uma parte queria usar o PT, né? E aí tinha aquela discussão de partido ser tático, partido ser estratégico e tal. Eles viam o partido como partido tático, que era um partido para fazer a revolução, né? E esses camaradas aqui, um deles é novinho, é um estudante de sociologia, inclusive, é esse aqui da esquerda. Eles decidem fazer um assalto, e o argumento usado para o assalto, segundo eles, era para ajudar na Revolução Sandinista. Lembra que a Revolução Sandinista estava começando, ela iria se consolidar e se reafirmar no finalzinho ali dos anos 70, e a galera queria ajudar, então, lá o governo dos sandinistas na Nicarágua. O assalto dá errado, os camaradas são presos e expostos de cueca. Isso aí vai gerar uma zoação, né? Os chargistas vão adorar, né? E aí vão começar essa aqui da estrela do PT com a cueca, que é uma sacação, digamos assim. E aí tem um outro lado, o ladrão assaltando o camarada, e o camarada perguntando se o assalto também é pela Nicarágua. Então ficou a coisa desse assalto, e o Lula fica indignado. Esses camaradas
do PCR, eles vão ser expulsos do partido por conta dessa situação. E aí isso aí gera, né, mais discussões sobre a questão desses grupos que estavam dentro do partido. A gente tinha a Convergência Socialista, que depois vai ser expulsa e vai formar o PSTU. O PCO, né, do Rui Costa Pimenta, também estava dentro do PT. Então, tudo isso vai ser resolvido no 5º Encontro Nacional. Tá? Então, esse caso do assalto gera essa situação constrangedora para o partido. Aqui tem os camaradas presos, aqui eles estão na cadeia, né? Você vê que tem ali o rapaz do meio em pé ali, esse estudante de ciências sociais novinho. E esses camaradas eles já tinham experiências, né, de expropriação, como era chamado fecha a porta, filho. Como era chamado os assaltos a bancos na época, né? E aí a gente vai ter também isso muito perto, né? O assalto e a greve dos cortadores de cana em Leme, na cidade de São Paulo. Isso aqui é uma covardia terrível que vão fazer com o partido. Que está tendo a greve, os cortadores de cana tinham algumas demandas, né? Uma delas era a questão salarial, mas a principal delas era que a produção ela não fosse contabilizada via peso, mas via medida, porque eles argumentavam que os patrões fraudavam, né, na hora de pesar a cana. Então, essa era uma das pautas principais deles. E o PT decide ir até lá para dar um apoio. Então, vai José Genuíno, Eduardo Suplicy e o Djalma Bom também, que era um sindicalista, depois, inclusive, vai ser vice-prefeito. Só que tem uma confusão, a polícia do Montoro, né? Bom lembrar, vai até lá para reprimir. Morrem 2 pessoas, uma jovem de empregada doméstica de 17 anos e um cortador de cana de 21 anos. E a polícia alega que os tiros saíram do carro onde estava o Zé Genuíno e o Djalma Bom e o Suplicy. Você tem uma entrevista do José Genuíno ao Roda Viva, que é de 87, uma entrevista de 87. E esse assunto ele ainda estava à tona, né? E perguntam a ele lá e ele desconstrói, né, a versão. Isso depois vai ser comprovado, que o tiro saiu da polícia, mas a mídia vai explorar isso bastante. Esses 2 acontecimentos eles vão cair como uma bomba na campanha do Suplicy, que era candidato a governador estadual em 86 do PT. Ele termina em último lugar nessa eleição de 86. Mas o partido vai eleger, né, uma bancada de 16 deputados para discutir a nova Constituição também. Aqui tem alguns cartazes de candidatos, né? Então, é uma turma bem representativa, né, da luta. O Florestan Fernandes, que era sociólogo também, marxista, se elege. O Greenhalgh, que falou com a gente na aula passada, o Greenhalgh ele não se elege. O Olívio Dutra, que depois vai ser governador, ou vai ser ministro. A Irma Passoni, por São Paulo, vai ter uma atuação bem bacana também na Câmara. O João Paulo, que foi de Minas, sindicalista. Então, aqui são alguns cartazes. Isso aqui tudo é material que está no site da Fundação Perseu Abramo, tá, gente? Eles têm um material muito bacana. Aqui, se a gente for ver, né, o cartaz do Florestan está lá, governador Suplicy, vice-governador Azevedo, Hélio Bicudo. Para quem não lembra do Hélio Bicudo, o Hélio Bicudo foi candidato a vice do Lula em 82 e os mais novos, não sei se vão lembrar, mas o Hélio Bicudo, depois, ele vai ser responsável pelo pedido de impeachment da Dilma. Ele assina, junto com aquela Janaína Pascoal, né, o processo que vai dar origem ao impeachment da Dilma. Ele rompe com o PT, fica bem rancoroso, né? Depois ele vai dar muitos depoimentos assim, impregnados de rancor, mas o fato é que depois ele passa a ser um opositor ferrenho do PT. E o Jacob Itá, que era do Sindicato dos Petroleiros, também era candidato a senador. O Jacob Itá é o do sítio de Atibaia, que dizem que era do Lula, aquelas coisas todas. Então, aqui a gente tem esses cartazes da campanha.
Em 87, a gente tem o quinto encontro, que é considerado o encontro nacional principal do PT. Né? Por que ele é considerado o principal encontro nacional do PT? E a galera mais à esquerda do partido costuma enaltecer muito esse encontro. Porque tinha toda uma crítica sobre o PT, até 87, de que o PT, ele, primeiro, não se decidia em relação a ser um partido socialista ou não. Ele se colocava com ambiguidades. Né? O próprio manifesto de fundação do PT não fala em socialismo. Né? Lembrando que o PT reunia, nesse momento, né, muitos comunistas e socialistas. Então, tem uma discussão teórica muito grande e que, por conta da liderança do Lula, né, que via com um certo pé atrás essas discussões, ele achava que era muita teoria, né, e os sindicalistas tinham uma preponderância, né, sobre as decisões do partido, acabava que o socialismo era meio que colocado em segundo plano na discussão. Esse é o fato. As pesquisas sobre o PT acadêmicas, elas fazem uma discussão bem profunda, né, sobre essa questão da relação do PT com o socialismo. E tinha uma outra crítica também, que era em relação ao PT ser visto como um partido que representasse a classe trabalhadora. Né? Então, os sindicatos, eles deveriam ver no partido um representante, né, dos interesses da classe trabalhadora. E aí a crítica ela ia muito no sentido de que o PT deveria se ver como dirigente nesse processo, não como simples representante. Era o partido que deveria conduzir a classe trabalhadora, né, ao caminho do socialismo. E aí, em 87, essas críticas elas vão perder razão por conta do PT se assumir enquanto partido socialista e enquanto partido dirigente. Tá? Então, aqui tem um trechinho, né? Eu estou procurando não botar texto no slide, né? Vocês podem ver que os slides estão muito pautados em imagem, né? E aí o PT escancara, né, a sua simpatia pelo socialismo, e aí vai dizer que a conquista do socialismo e a construção de uma sociedade socialista no Brasil são os principais objetivos estratégicos do PT. Isso parece ser consenso, tanto em vista das resoluções aprovadas nas convenções nacionais, quanto da crescente pressão da militância para que definamos o tipo de socialismo que queremos e estabeleçamos as relações correspondentes entre nossa luta do dia a dia e a luta mais geral pelo socialismo. Na luta pelo socialismo, é preciso distinguir dois momentos estratégicos. Vamos ver que a questão estratégica aparece bastante nesse texto, que, apesar de sua estreita relação de continuidade, são de natureza diferente. O primeiro diz respeito à tomada do poder político. O segundo refere-se à construção da sociedade socialista sob as condições materiais, políticas, etc., deixadas pelo capitalismo. Ou seja, a partir de 87, o PT reconhece, né, e assume que é um partido que vai disputar para ser governo federal, e aí nesse encontro que eles vão lançar, inclusive, a candidatura do Lula, já fecham questão sobre o Lula ser o candidato. Havia a expectativa de que a eleição seria em 88, né? É bom lembrar que aí depois o Sarney vai manobrar lá para que tenha mais um ano de mandato, então ele vai ter 89, mas a decisão de lançar o Lula em 87 vai nesse sentido, né, de eles acharem que a eleição seria em 88. Mas então o fato é que o PT se reconhece que é socialista, mas que para chegar ao socialismo eles têm que assumir o governo, tá? E conduzir, então, a classe trabalhadora rumo ao controle do Estado. Então, isso passa a ser, então, um objetivo claro do PT, e eles vão regulamentar também, nesse encontro, as tendências, né? Que havia toda aquela discussão se o camarada poderia falar que era, por exemplo, do PCR e do PT, né? Isso não tinha ainda sido decidido, vai ser decidido no quinto encontro. Então, o quinto encontro vai dizer que você pode ser de uma tendência, mas essa tendência ela tem que ser autorizada pela SORG, pela Secretaria de Organização,
E tem que ter um regimento muito claro e pode ser que não seja aprovado. E se não for aprovado, o filiado ele tem a opção ou de permanecer no partido ou sair e fundar um outro partido. Mas que o PT, muito por conta dessa discussão de 86, daquele assalto envolvendo o PCR, isso estava engasgado, né, nesse quinto encontro, decide ter um posicionamento mais claro em relação às tendências internas do partido. Tem gente que acha que isso gera, né, uma confusão e contribui, inclusive, para essa imagem que a mídia e a sociedade têm de que o PT é um partido que vive brigando entre si. Mas é algo que a gente não tem como negar, afirma a democracia interna do partido. A questão das tendências ela não é aceita em hipótese nenhuma pelo Partido Comunista desde o Lenin. O Lenin, uma das primeiras coisas que ele fala lá na Revolução Russa, ou é comunista ou não é, ou não tem esse papo de tendência interna aqui dentro, e isso vai ser reproduzido em todos os partidos comunistas do mundo. Né? O Partido Comunista brasileiro e o Partido Comunista do Brasil não aceita também a questão das tendências internas. Então, o Quinto Encontro Nacional é importante, entre outras coisas, por conta dessa declaração explícita de que o PT é um partido socialista, por lançar a candidatura do Lula a presidente e por regulamentar as tendências internas. E a gente tem uma foto dos deputados do PT na Assembleia Constituinte, né? Não sei se todo mundo reconhece algumas pessoas aqui, mas a gente tem o Lula, a gente tem a Benedita, o Rio de Janeiro, no caso, tinha eleito a Benedita e aquele líder estudantil, Vladimir Palmeira está ali do lado do Paulo Paim, né? Aí uma Passoni está ali do lado do Vladimir, aquele Eduardo Jorge, que vai ser depois candidato a presidente pelo PV, não sei se alguém vai lembrar, que depois vira até meme, né? Que ele defendia a legalização da maconha e tal. Ele tem umas participações no debate que a galera depois vai zoar bastante. A gente tem sentado aqui o Florestan Fernandes, o Olívio Dutra, e depois vai para o pessoal, o Plínio de Arruda Sampaio, do lado do Lula. O Plínio vai ter uma atuação pesada nessa Constituinte. Lá atrás está o Genuíno. No canto lá, o Luiz Guxiquem, que é do PT, vai ser secretário de comunicação do PT. Enfim, contei aqui não, eu sei que são 16. Tem 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tem 17 aqui. Mas, enfim, o PT dobra de 17, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não, são 16, contei errado. Pessoal de humanas, né, mas são 16 deputados. E, assim, a atuação do PT na Constituinte, assim, vai chamar muito a atenção para o partido a sociedade, né, vai despertar ainda mais para o PT, porque a bancada, apesar de ser uma bancada pequena, a atuação vai ser muito marcante e muitas conquistas, isso é importante, e tem muita gente que provavelmente ou esqueceu ou não sabe, muitas conquistas da Constituição, elas vão ser resultado da luta do PT. Né? Aqui tem algumas relacionadas ao mundo do trabalho, né? Que é a questão do direito de greve para servidores públicos, até então era proibido, a questão das férias, né? Serem acrescidas de 1/3 do salário, isso é uma medida defendida pelo partido e aprovada na Constituição. A multa de 40% do FGTS, que eu não sei se com a reforma trabalhista que teve mudou, porque tinha essa discussão, né? Porque o PT ele defendia a estabilidade do trabalhador a partir de um determinado período, que depois seria regulamentado. Não consegue aprovar essa estabilidade, mas aprova a multa de 40%. Antes essa multa era de 10%, em cima das demissões sem justa causa. Né? Eles aprovam também anistia aos servidores públicos que tinham sido demitidos por conta de greves anteriores. A hora extra, que era paga com acréscimo de 25%, eles conseguem aprovar para 50%. A limitação de carga horária, que antes era 48 horas e os representantes, né, do empresariado queriam manter 48, eles conseguem diminuir para 44, sendo que o PT queria 40, né? Então é um meio termo aí. E a licença maternidade, isso aqui é uma luta da Ilma Passoni, para 120 dias. Antes eram 84 dias. E também consegue uma discussão sobre a licença paternidade,
que depois vai ser regulamentada por lei. O Florestan Fernandes vai ter uma luta pesada em relação aos recursos públicos para a educação, né? O PT defendia que fosse só para as escolas públicas, mas, né, por conta aí de interesses, esses recursos eles também vão ser divididos entre escolas filantrópicas e escolas confessionais. A galera costuma criticar porque o PT ele não aprova a Constituição, né? Ele assina, você tem a assinatura desses 16 deputados, mas ele não aprova a Constituição. Ainda hoje, né, se você pega as entrevistas que os presidentes do partido deram ao Breno Altman, o Breno Altman, que tem o site Opera Mundi, e tem um programa interessante, quem gosta, né, de acompanhar, né, o que está acontecendo também no mundo, ele não se atém só ao Brasil, mas ele fez um programa, por conta dos 40 anos do PT, de entrevistas aos ex-presidentes do partido. E ele sempre faz essa pergunta, né, se o PT acertou em não aprovar a Constituição, né? E aí o PT, todos eles são unânimes em dizer que o PT teria que assinar, porque ele participou das discussões e muitas das conquistas dos trabalhadores e da sociedade em geral vão ser resultado da luta do PT, mas que eles não podiam assinar por conta de algumas questões que ficaram pendentes. Uma delas a gente vai sofrer ainda, provavelmente, que é o papel das Forças Armadas, né? A Constituição mantém o papel das Forças Armadas, que era proposta pela ditadura, né? Que é quase um poder moderador, né? O PT defendia que as Forças Armadas elas só tivessem a função de defender o país por conta de ameaças externas, e, na verdade, a Constituição aprova o papel das Forças Armadas, inclusive para ameaças internas, ou seja, conflitos internos, as Forças Armadas elas podem entrar. O Bolsonaro está usando isso aí direto para ameaçar, né, as manifestações de esquerda, etc. Tem também a questão da tortura, né, que na Constituição, se você for ver lá, a tortura está colocada ao lado de terrorismo e de tráfico de drogas, como crime inafiançável e imprescritível, e o PT acreditava que a tortura tinha que ter um tratamento diferenciado, né, por conta da experiência da ditadura militar. E aí, então, esse seria dos motivos do PT não ter assinado não ter aprovado a Constituição, apesar de ter assinado. Deixa eu só beber água, gente. Em 88, então a gente tem a eleição de 85 para capitais, a gente tem a eleição de 86 para governador e deputados, e a gente vai ter, em 88, a eleição para prefeitos. Lembrando que só para ficar mais claro, essa eleição de 85 ela foi uma eleição que eles chamavam de mandato tampão, né? Era para resolver a pendência de que não tinha eleição de capitais e territórios em áreas de segurança nacional por conta da ditadura, e aí eles decidiram ter essa eleição, mas a Constituição, né, ela vai regulamentar para o ano de 88 a eleição municipal, né, e 89 a eleição presidencial, para ser uma eleição isolada. Durante a eleição de 88, em novembro, ali no final do ano, tem a greve da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, né? Essa greve, depois quem tiver interesse, tem documentários bacanas sobre, mas a greve da CSN, ela vai, assim, ela pode ser considerada uma mudança na postura eleitoral da galera, né? Então, né, porque lembrando que o PT ele vinha mal nas eleições de 82, a de 85 para prefeito de capitais só elege uma candidata, em 86, apesar de eleger uma boa bancada para o Congresso, não consegue eleger ninguém para o Poder Executivo. E ela vai para 88, o PT vai para 88 com a disposição de vencer,
mas ainda visto com uma certa desconfiança. E aí a greve da CSN, primeiro, ela vai ter solidariedade, né, de muitos representantes do partido, e ela vai mostrar a força desproporcional do Exército, porque os trabalhadores eles ocupam a siderúrgica, né? A Volta Redonda era uma cidade com 200 mil pessoas, né, 200 mil habitantes, e praticamente mais de 10% da população, acho que era 30, 35 mil, eram pessoas que viviam por conta da siderúrgica, né? Então, era aquela cidade, mais ou menos como Macaé por conta do petróleo, era a Volta Redonda por conta da siderúrgica. E aí o Exército decide invadir, né? Começa a ter alguns conflitos, mas tem um dia em meados de novembro que decide invadir a fábrica para tirar os trabalhadores e morrem 3 trabalhadores nesse dia. Isso vai gerar uma comoção nacional, né? A ditadura praticamente já era para ter tirado, né, as tropas desse tipo de ação. Isso gera uma comoção nacional e não deixa de trazer benefícios para o PT e para a esquerda. O candidato, eu estava até procurando aqui, que eu anotei o nome dele, o candidato de Volta Redonda, prefeito de Volta Redonda, é o Juarez Antunes, que era do PDT. Ele era presidente do sindicato dos metalúrgicos de Volta Redonda e se elege prefeito. A gente vai ter um resultado para o PT maravilhoso, né? Que a gente vai eleger o Olívio Dutra para Porto Alegre, e aí começa uma série de administrações petistas em Porto Alegre que vão ser reconhecidas internacionalmente, né? O orçamento participativo, que ele é colocado em prática por um prefeito de Belém, né, lá de trás, de 82, que ele era suplente, né, que o PT ele elege em 82 2 prefeitos. Um de Diadema, que vai ser expulso do partido por conta de conflitos, e, no caso, o de Belém, que assume porque o prefeito renuncia. E é a primeira experiência de orçamento participativo do PT. Mas o orçamento participativo vai ser, digamos assim, consagrado através das administrações do PT em Porto Alegre. A gente tem a eleição da Thelma de Souza em Santos, o Jacob está em Campinas, sindicalista também, o Vitor Boaz em Vitória, o Maurício Soares, que era advogado do Sindicato dos Metalúrgicos, o Djalma Bom vai ser o vice dele, o Djalma Bom, petista histórico também, o Celso Daniel, tá? O Celso Daniel, para quem não sabe, ele é assassinado em 2002, né? Mas o Celso Daniel era considerado assim, um dos petistas mais brilhantes dos quadros do PT. Ele tinha sido escolhido para ser o coordenador da campanha do Lula de 2002. Ele só não vai ser porque é assassinado, né? Mas o Celso Daniel, eu andei pesquisando também sobre as administrações de Santo André, que ele tinha uma visão assim fantástica sobre como administrar a cidade, né? Então é um petista que deixou saudades, né? E assim, é uma história muito nebulosa. O Luiz Eduardo Greenhalgh, que esteve aqui, ele foi designado pelo Lula, pessoalmente pelo Lula, para acompanhar o caso do Celso Daniel, porque havia toda aquelas coisas da mídia, né? Toda uma teoria de que o Celso Daniel teria sido assassinado por conta de uma máfia, né? De coleta de lixo, de empresas terceirizadas para a prefeitura, e que havia sido assassinado, inclusive, a mando do PT. Né? A gente elege também o José Augusto, falei aqui a gente de novo, ato falho, desculpe, elege também o José Augusto, prefeito de Diadema. Diadema vai ser uma prefeitura que vai ter, assim, apesar do partido conseguir resolucionar questões como a violência, né? Diadema vai ser considerada uma das cidades mais violentas de São Paulo nos anos 90, mas o Zé Augusto vai ter uma relação também muito conflituosa com o partido. O vice dele, por exemplo, não vai na posse, então vai ser um mandato de 88, bem complicado, porque depois o vice vai para uma manifestação que é por conta de uma ocupação de uma área, né? Algumas pessoas sem residência, sem casa, vão para aquela área. O Zé Augusto manda, através do governo do Estado,
botar a galera para fora, e inclusive esse vice ele vai ter a mão amputada por conta desse incidente lá com a polícia. Então, o José Augusto depois vai ser também expulso do partido. Tá? Então, mas as eleições de 88, então, elas consagram o PT em termos eleitorais, né? Principalmente através da Luíza Erundina. Né? A Luíza Erundina tem uma vitória contra o Maluf, né? Que é o São Paulo, a terra do malufismo. Então, é uma vitória que tem uma importância simbólica para o partido enorme. A Luíza Erundina, é bom lembrar, não sei se alguém lembra do fato, ela é do setor mais radical do PT. Ela disputa as prévias com o Plínio de Arruda Sampaio. O Plínio de Arruda Sampaio depois vai para o PSOL. Não sei se alguém lembra, ele hoje é falecido, mas o Plínio de Arruda Sampaio era o candidato do Lula, inclusive, e de todo o Diretório Nacional. E aí os filiados e os setores mais radicais votam e a Luíza Erundina vence para ser a candidata do partido. Né? A Luíza Erundina, ela entra na prefeitura, vai ter muito problema, né? Um dos problemas vai atingir, mais uma vez aqui eu vou ter que fazer referência a ele, o Luiz Eduardo Greenhalgh, né? Vão acusar ele de ter recebido dinheiro de uma empresa que é a tal de Lubeca, né? Isso vai ser, inclusive, argumento utilizado na campanha presidencial do Lula para criticar o PT. Né? E o Luiz Eduardo, inclusive, é afastado um ano depois pela Luíza Erundina. Num depoimento que eu vi do Luiz Eduardo no site da Fundação Perseu Abramo, ele fala que ficou muito tempo magoado com a Luíza Erundina, porque ela não ouviu dele as explicações, que depois ele vai ser inocentado, é bem aquela coisa mesmo de mídia, de denúncia trabalhada pela mídia, ele vai ser inocentado, mas ele fala que ficou muito tempo chateado com o partido, chateado com a Luíza Erundina, pessoalmente, né? E aí só depois que eles se reencontram, ela estava no PSB, e aí eles podem conversar sobre o fato. Né? Mas então isso mostra aí o estrago que a mídia faz no PT, não é algo recente. Né? Mas a Luíza Erundina vai ter muitos problemas, ela nomeia o Paulo Freire, né? Secretário de Educação. O Paulo Freire fica pouco mais de um ano, mas por conta dos conflitos internos com o partido, havia aquela discussão de que o PT deveria implantar os conselhos populares, né? Os conselhos populares seriam equivalentes aos núcleos de base, e aí a Luíza Erundina ela termina o mandato assim com a baixa popularidade, mas não deixa de ser uma conquista histórica para o PT. Em 89 a gente tem uma eleição, que eu imagino que alguns aqui devam lembrar também, que é a eleição presidencial, que vão ter, pasme, 22 candidatos. Todos os partidos lançam candidatos. É muito legal os debates da época, né? Você pegar os debates da Band, da Globo, assim, que era aquele monte de candidato e as regras ainda não eram algo tão naturalizado hoje, né? Hoje o camarada ensaia com a equipe, vai lá para falar no tempo certo e tal. E naquela época a galera não seguia muito as regras, né? Então você tem debates muito mais, digamos assim, emocionantes, né, do que é hoje. E aí o Lula, ele vem como candidato, detalhe, era consenso no partido que é uma candidatura para marcar posição, para tornar o partido mais conhecido, aproveitar, né, a onda de 88, as eleições municipais, e tornar o Lula mais conhecido nacionalmente. Ninguém, você pesquisar, procurar ler depoimento, entrevista, ninguém tinha a esperança de que chegaria no segundo turno. Até porque, é bom lembrar, tinha ali como adversário da esquerda do PT o PDT do Brizola. E o Brizola tinha um carisma impressionante. Quem vê o Brizola falando, seja em debate, ou seja no palanque, o Brizola era assim, muito cativante. Era um cara... Esses dias eu estava vendo
uma entrevista do Jorge Bittar, né, que foi deputado federal pelo PT, e ele contando um pouco a história do PT no Rio, né? E aí ele fala que o Brizola, quando se elege governador em 82, aquela eleição de 82, ele convoca sindicalistas, trabalhadores para o Clube do Olaria. Aí vai muita gente, mas muita gente mesmo. E aí ele parece que tinha distribuído papéis, né? Que era para as pessoas colocarem as demandas. E aí a galera preenche aquilo ali tudo, e aí vai aquela pilha de papel para a mesa, assim, uma pilha monstruosa de papel. E aí o Bittar, que estava no dia, ele fala assim, e aí o Brizola chegou, pegou o microfone, aí se debruçou nos papéis, né? Aqui está o meu plano de governo. E a galera foi abaixo, o Estado do Olaria foi abaixo, aplaudindo o Brizola. Então o Brizola era uma pedra no sapato do PT, né? Então, e as pesquisas, né? A gente vai ver aqui, mostravam, aqui tem, né? O Brizola com praticamente o dobro de intenção de voto do Lula. A gente tinha como principais candidatos em 89 o Collor, que é uma candidatura criada pela mídia, né? Do PRN. O PRN era o Partido da Reconstrução Nacional, era uma sigla criada para lançar a candidatura do Collor. O Lula, o Brizola e o Mário Covas. Aqui está PPS, mas está errado. Eu só vi agora. Então, assim, eram os 4 candidatos mais... Ele foi para o PSDB, né, Paulo? Então, é PSDB, isso. O PPS aqui nem existia, na verdade. Porque o PPS ele vai ser o Partido Comunista Brasileiro. Aqui, nessa época aqui, em 89, o Roberto Freire é o candidato do PCB. Lembra disso, Luizinho? Era Roberto Freire. E aí depois ele vai fundar o PPS. Aqui é PSDB. O PSDB já tinha sido formado como uma dissidência do PMDB. Então, assim, a campanha começa, né, com a galera meio embolada, Collor, Brizola e o Lula, né? Mas o fato é que o Collor depois vai se distanciando, chega a 40%, e as pesquisas, imagino que está dando para vocês verem aqui, aí, né? Em julho dava o Brizola com 12% e o Lula com 7%. Em setembro dava o Brizola com 15% e o Lula com 7%, ou seja, sempre praticamente o dobro, né? E aí eles embolam um empate técnico em novembro, né? E aí, se vocês olharem aí, a diferença, né, no final do primeiro turno, ela é muito pequena, 17,18 para 16,5. E é um choque, assim, para o Brizola também e para o PT. O PT não assim, começou a ver que poderia chegar, mas tinha aquela expectativa de ser o Brizola no segundo turno. Aqui tem, né, o resultado, aqui são alguns dos candidatos, né? Tinha Ulisses Guimarães, tinha Lisânia Maciel, Silvio, você lembra disso, Luizinho? Silvio Santos. Silvio Santos era lançado candidato a 12 dias da eleição. A 12 dias da eleição, pelo PMB, partido lá também de aluguel. Com apoio dos militares. Sim, sim. E aí, se você pega os debates entre os presidentes, o tema era muito o Silvio Santos. O que eles achavam da candidatura do Silvio Santos também. Só que aí depois ela vai ser retirada. Mas ele entra a 12 dias das eleições. E detalhe, começa a já despontar, disputando com... Eu lembro bem disso. Ele começa a disputar com o Collor ali em segundo lugar. Né? Então você tinha ali o Mário Covas, o Paulo Maluf. Aqui à direita é o Guilherme Afif Domingos, que era deputado também, era representante do empresariado, era do PL, Partido Liberal. Né? Mas aí o resultado, Collor vence com o primeiro turno, com 30,5%, aí você tem o Lula, o Brizola e o Covas. Essa aqui é uma das, né, falas mais as tiradas, né, do Brizola. Né? E aí, o Brizola vai apoiar quem? Aí ele vai dizer isso aqui, né? É um político de antigamente, Pinheiro Machado, ele dizia que a política é a arte de engolir sapos. Não seria fascinante fazer essa elite engolir o Lula, esse sapo barbudo? Vamos no menos pior, pelo menos. E aí o Lula até hoje, às vezes, alguém se refere a ele como sendo o sapo barbudo, né? Quando você quer engolir. Mas o fato é que não tem, pelo menos que eu conheça, na história da política brasileira, ninguém que tenha conseguido transferir tanto voto como o Brizola vai transferir para o Lula. É impressionante. Se você pegar os dados, eu não estou com eles aqui para mostrar, mas se você pegar, você vai ver ali, no Rio de Janeiro, que o Brizola era hegemônico, na Baixada Fluminense, naquelas
Bangu, naquelas áreas ali da periferia, o PT vai ter uma votação no segundo turno absurda. Né? E também no Rio Grande do Sul, porque o Brizola vai ser um governador que é o único também, né, que governa 2 estados, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Então o Brizola consegue uma transferência de votos para o Lula impressionante. Aqui tem uma foto do comício, né? Lula, tá aqui o Roberto Freire, que era do Partido Comunista, aqui atrás do Lula, e o Brizola. Isso aqui é uma foto do comício no Rio. Então, o Mário Covas está lá no canto. E aí, né, a galera que da época provavelmente vai lembrar bem, aqui é a Lurian, a filha do Lula, né, que hoje mora em Maricá. Aparece o caso Miriam Cordeiro, porque vai chegar o momento, aqui, ó, que o Lula e o Collor empatam nas pesquisas. Ó, você vê que o Collor está com 46 e o Lula está com 45. Nesse momento aqui, a campanha do Collor decide explorar o caso da Miriam Cordeiro, que era a ex-namorada do Lula, que tinha tido a Lurian. E aí ela vai no canal de televisão falar que o Lula queria que ela abortasse. Isso vai cair como uma bomba na candidatura do PT, do Lula. Lembrando que esse caso já tinha sido explorado pelo Jornal do Brasil antes, em julho, só que aí o Jornal do Brasil, a Miriam, ela elogiou o Lula, então não foi explorado negativamente, mas o Collor vai usar isso de uma forma bem covarde, né? Digamos assim. Tanto é que uma das coordenadoras da campanha do Collor, ela pede demissão, acusando que a Miriam Cordeiro tinha recebido mais de $100 mil para gravar o vídeo denunciando o Lula. Isso vai gerar um impacto bem negativo na campanha do Lula. E aí a gente tem a história do debate, né, na Band, que é no dia 14, o segundo turno seria no dia 17, que é um domingo, dia 17 de dezembro. O primeiro turno foi 15 de novembro, o segundo turno seria 17 de dezembro. E aí o debate, a Globo depois editaria esse debate, né, mostrando os melhores momentos do Collor e os melhores momentos do Lula. Há todo um debate posterior dizendo que o Lula não deveria ter ido ao debate, ou que eles teriam que ter tido um preparo para o Lula, porque ele viajou para Brasília, ele fez várias viagens, e aí foi para esse debate muito cansado. Aí o rosto dele é nítido o cansaço, mas o fato é que o Collor é considerado vitorioso no debate, e isso vai ser muito explorado pela Globo. Esse tema ele é polêmico ainda hoje na Globo. Eles debatem a importância que eles tiveram nas eleições de 89 por conta desse vídeo editado. Né? Mas o fato é, então, que o Collor vence as eleições. Detalhe, isso aqui é um jornal do dia 17, dia da eleição. De manhã, tinha acontecido dias atrás o sequestro do Abílio Diniz. O Abílio Diniz era um empresário dono do mercado Pão de Açúcar, milionário. A polícia liberta os caras no sábado. E a imprensa vai dizer, isso aqui é terrível, vai dizer que os camaradas tinham camisa do PT, eles são fotografados com camisa do PT, e tinha material de campanha do PT na casa. Detalhe, a casa também seria alugada por um padre filiado ao PT. A casa onde ficou o Abílio Diniz sequestrado. E aí isso aqui é uma página do jornal de manhã, tá? 17 de dezembro de 1989. Isso aqui também vai contar contra o PT muito, né? Isso vai ser explorado depois muito pela mídia. Depois vai ser provado que o PT não tinha nada a ver com o caso do sequestro. Os sequestradores eram chilenos, tinha um brasileiro, mas eles eram chilenos e também estariam fazendo sequestro para reunir fundos para um movimento revolucionário, se eu não estiver enganado, da Colômbia. Então, aí você tem as eleições, o Lula perde, né, a diferença aí de 53 para 47, e o fato é que... Paulo, eles eram chilenos. Chilenos, né? Isso. Mas acho que tinha um brasileiro no meio, não tinha? Eram chilenos e um brasileiro, se eu não estiver enganado. Eu não sei os detalhes, eu sei que eram chilenos, inclusive na... Não, é isso mesmo, eles eram chilenos. Mas o argumento era de que seriam fundos para um movimento revolucionário. Se eu não estiver enganado, é até esse mira aqui. Movimento independente, mas enfim. É o fato isso que gera um desgaste muito grande para o partido,
E aí, no dia 17, o resultado vai ser a vitória do Collor. Depois, né, fazendo a tal da autocrítica, né, que a galera gosta muito de cobrar o PT, mas não cobra de mais ninguém, só do PT, dos argumentos vai ser o desprezo que o Lula vai ter ao Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães tinha terminado em 6º lugar, mas com uma votação que seria suficiente para o Lula derrotar o Collor. É claro que não tinha garantia nenhuma de que todos os votos do Ulisses fossem para o Lula. Mas o Lula ainda tinha aquela questão, né, das alianças, então ele só aceita as alianças com o Covas, que era do PSDB, assim mesmo é um apoio dividido, porque tem um racha no PSDB, mas do Partido Comunista, do PDT, e não aceita do Ulisses Guimarães, que queria apoiar o Lula. E ele, assim, esse é um elemento que o PT hoje reconhece, né, como sendo um erro. O Lula vai também no sábado, olha só que doideira, no sábado, antes das eleições, né, dia 16, há um jogo Vasco e, não vou lembrar se é Santos ou São Paulo. E o Lula, pelo menos ele diz que é vascaíno, né? Ele é corintiano, mas o segundo time dele seria o Vasco. E ele declara que é vascaíno e vai no jogo. E lá a galera dá uma vaia nele, os são paulinos ou os santistas, agora não vou lembrar, detona e fala, eles fazem uma música lá, que é o Lula tem que ir para o Mobral e tal, e a mídia vai explorar aquilo ali também. O Lula considera, inclusive, esse o principal erro dele na campanha, ter ido a esse jogo, né, no sábado, na véspera das eleições. Então, assim, o fato é que então, o Lula perde as eleições, o PT está forte, né, em termos de disseminação pela sociedade, mas em termos eleitorais acaba sendo derrotado em 89. Para fechar, gente, só alguns elementos aqui que são importantes de reflexão, que o Lincoln Seco faz no livro História do PT, que eu acho que a gente tem que fazer. Um é relacionado com a questão dos núcleos de base, né, fazendo um retrospecto dessa década de 80, que os núcleos de base vão ser algo que o PT nunca conseguiu consolidar, né, está tentando agora retomar com essas jornadas Nova Primavera, né, que seriam os núcleos de vivência, estudo e luta, mas os núcleos de base eles não conseguiram se consolidar. Um dos argumentos utilizados, segundo a bibliografia, é justamente as eleições, né, que acaba que os núcleos de base eles se fortalecem um pouco durante as eleições, e aí, como passam as eleições, perde a razão de ser, a galera perde o interesse. É uma coisa interessante para quem é afiliado ao partido estar pensando. A questão da formação política, que sempre foi destacada pelo partido, mas também não colocada em prática como deveria. Né? Então, o PT ele vai ter primeiro o Instituto Cajamar, né? Que é até conduzido pelo Gilberto Carvalho, e aí depois, hoje, tem a Fundação Perseu Abramo, mas ainda assim não é uma prática disseminada pelos filiados, fica muito restrito aos dirigentes. A questão das finanças também, o Lincoln Seco chama a atenção para que o PT vive muito dependente do fundo partidário e das contribuições dos filiados, que assim é sempre algo sem sistematização. Você tem muitos parlamentares que devem ao partido. E a questão da comunicação. O partido nunca conseguiu ter um jornal, por exemplo, distribuído nacionalmente, coisa que o Partido Comunista sempre teve, que é uma prática do Partido Comunista. E, é claro, você tem que ter uma série de elementos a ser considerados e tal, mas o fato do PT nunca ter dado muita atenção à comunicação talvez ajude a gente a entender um pouco a forma com que a população brasileira vê o PT, porque acaba ficando refém do que a mídia hegemônica produz, né? E não o que a nossa mídia produz. Nossa dificuldade com a rede social ela é gritante. Você vê aí o alcance que a gente tem em rede social é muito pequeno, né? E aí, de certa forma, isso prejudica a imagem que o PT conseguiria construir para a sociedade e fica refém do que a mídia hegemônica faz e representa o partido, né? Então, isso aqui seriam elementos a serem pensados. Tá? Então, assim, para fechar, né, esse modo, então, essa questão da oposição social é interessante da gente pensar, porque os anos 80 eles vão ser marcados por essa
militância social, né, dos sindicatos, do movimento sem terra, das greves, dos anos 80 são marcados por muitas greves. O PT cresce nas eleições municipais ali no finalzinho, e vai ser derrotado em 89 eleitoralmente. Né? Os anos 90 vão ser os anos que o PT se institucionaliza por conta desse resultado de 88, né? Vai conquistar muitas prefeituras, mas a gente vai ter o quê? Um refluxo desses movimentos sociais. A gente tem o surgimento do neoliberalismo, né? Das privatizações, com Fernando Henrique, e aí, de certa forma, nesse momento em que a gente tem o neoliberalismo, é o momento que o PT está se institucionalizando, deixando de ser oposição social e passando a ser uma oposição institucional. Isso vai gerar um preço a ser pago pelo partido mais à frente. Mas por hoje, então, gente, eu vou agradecer a paciência de vocês. A aula a gente, então, dedica à memória do Celso Daniel, que seria essa liderança que eu falei com vocês, que tinha sido eleito prefeito de Santo André. Paro por aqui.